Boa noite, meus queridos ouvintes, minhas queridas amigas. Não deu para fazer o vídeo ontem, mas estou voltando hoje para falar de uma figura muito importante. Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do nosso Jesus, a figura mais importante da nossa história e da nossa vida é Nossa Senhora Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa mãe. Falar um pouquinho dela. A devoção de Nossa Senhora é muito importante na vida da gente. Eu, por exemplo, que logicamente já perdi há muitos anos a minha mãe, a gente nunca fica órfã de mãe e nem de pai, porque pai a gente tem Deus como pai e temos Nossa Senhora como nossa mãe. Maria foi uma menina pobre de Nazaré, muito piedosa, aquele tempo já frequentava muito a sinagoga, era o Antigo Testamento, uma menina já privilegiada, porque Deus a criou para que fosse mãe do filho dele, Jesus Cristo. Ela morava com os pais, Ana e Joaquim. Daí o significado do Dia dos Avós que nós tivemos agora no dia 26 de julho, que foi o Dia dos Avós. Por quê? Porque Santana, mãe de Maria, mãe de Nossa Senhora, foi quem ensinou para ela os caminhos de Deus. Então eu acho isso muito bonito. Tudo na vida de Nossa Senhora faz parte da nossa. Quando nós falamos sobre os mistérios do terço, os primeiros mistérios, que são os mistérios gozosos ou da alegria, em todos os mistérios Nossa Senhora está, né? O primeiro mistério é a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima, né? E ela levou um susto, ela era menina, 16 para 17 anos, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel anunciando que ela seria a mãe do Salvador. E nessa época as meninas ficavam noivas assim muito cedo. Ela já era noiva do José, que era um carpinteiro também, um carpinteiro muito pobre, mas uma pessoa muito honrada. Ela já era noiva, mas não tinha nada, naquele tempo não tinha nada com noivo. E ela foi criada não para o casamento terreno, ela foi criada para ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador. Então é o primeiro mistério. O segundo mistério, dizem, quando as notícias são bíblicas, a gente pode ter certeza, porque tudo que está na Bíblia é certo. Dizem os historiadores que Nossa Senhora ficou muito assustada quando ela recebeu a visita do anjo, e ela então, não sei se ainda tinha os pais, a Bíblia não fala se ela ainda tinha os pais, e ela foi então, lembrou que ela tinha uma prima, Isabel, e ela foi visitar essa prima. É o segundo mistério do terço gozoso, visitação de Maria Santíssima a sua prima Santa Isabel. Essa Isabel é que vai ser a mãe do João Batista. João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Depois ela fica com a prima até a prima dar à luz e volta para Nazaré. Aí ela se casa com José.
e vão, quando ela já está bem, na hora quase de nascer o menino Jesus, eles saem de lá para fazer o recenseamento que tinha todo ano. E Jesus nasce numa estrebaria, numa casa de animais. Por isso que todo presépio tem o burrinho e a vaquinha. Jesus nasceu numa manjedoura, numa casa, porque ninguém recebeu Nossa Senhora, recebeu Maria e José nas hospedarias quando eles chegaram. Então Jesus nasce para dar o símbolo da pobreza. Depois, o que acontece? Era a época do Herodes. O Herodes tinha muito ciúme quando falaram que tinha nascido um que seria o Salvador do mundo. Então, o que ele fez? Deu uma ordem que matassem todas as crianças até 2 anos de idade e que no meio, naturalmente, ia morrer esse menino chamado Jesus. São José pega Maria e foge com o menino recém-nascido. Ela foge de Nazaré para o Egito, fica escondida lá bastante tempo, até que Herodes deixou de ser imperador, para que não matassem o menino. Aí voltou para Nazaré, e tiveram uma vida simples. José era carpinteiro, viveram lá. Depois, o terceiro mistério é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles foram visitados pelos 3 reis da época. Cada um levou um presente para Jesus. Levaram a mirra, o ouro e o incenso. Esse incenso que a gente usa nas grandes manifestações, nas grandes celebrações da nossa religião. Mas eu quero falar, antes dos outros 2 mistérios, quero falar da vida que Maria teve com o seu filho até ele completar 30 anos. Viveu em Nazaré, ele trabalhando na carpintaria com São José, que era o pai adotivo. Até os 30 anos ele foi se preparando para depois fazer aqueles 3 anos de missão de preparar os apóstolos. Ele pregou depois 3 anos, dos 30 aos 33, ele ficou ensinando os apóstolos, os 12 e mais os 72 que o seguiam, e até os 33 anos. 33 anos, ele sofre tudo aquilo que nós já sabemos e parte da onde ele veio, parte para a casa do Pai. E Nossa Senhora era simples, pobre. Naquela época, as famílias eram chamadas de irmãs de filhos, então por isso muita gente me pergunta, mas Nossa Senhora teve outros filhos? Nossa Senhora, não. Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela não teve nem relacionamento nenhum com José, porque ela foi uma mulher preparada para ser a mãe de Jesus Cristo de Salvador. Eles me perguntam muito isso nas catequeses. Falei, se Jesus tivesse outros irmãos, ele não teria deixado, na hora da morte, o que ele fez? Entregou Nossa Senhora para João o Evangelista, que era o apóstolo querido, o apóstolo mais novo, entregou Nossa Senhora para João, ele que ficou tomando conta de Nossa Senhora. Levou no mesmo dia que Jesus subiu aos céus,
ele levou Nossa Senhora para morar com ele, João Evangelista. Então nós temos que ter uma devoção muito, muito grande. Os outros dois mistérios são depois a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Dizem que ela foi carregada pelos... Dizem não, é bíblico. Ela foi carregada pelos anjos e diz que foi mais ou menos... Ela deveria ter uns 76 anos. Então, ela viveu bastante tempo ainda. Sofreu muito na mão dos perseguidores de Cristo. Uma mulher extraordinária, como é extraordinária para nós toda a vida. E o último mistério é quando ela chegou lá no céu, ela foi coroada por Deus, pelo Pai e pelo Filho, como rainha do céu e da terra. E eu quero deixar para vocês hoje, não quero me alongar muito, porque também já é meio tarde, eu quero deixar 2 orações para vocês. São orações quando a gente não tem muito tempo de rezar. São 2 orações assim, simples e completas, para nós falarmos com Deus, com Jesus e Nossa Senhora. Eu estudei um tempo, muito pouco tempo, no colégio de freiras. Eu aprendi com uma freira que eu nunca mais me esqueci. Até hoje eu rezo, quando eu levanto. Meu Jesus, te dou meu dia de hoje pelas mãos de Nossa Senhora. A outra, muito importante, nós falamos com Jesus nos atos de fé, esperança e caridade. Caridade ou amor. Então a gente reza assim: Senhor, te dou. Senhor, creio em vós, Senhor, porque sois a verdade eterna. Espero em vós, Senhor, porque sois a fidelidade suprema. Amo-vos, Senhor, porque sois a bondade infinita. Que vocês possam viver isto que eu estou mostrando para vocês. Assim nós seremos não só os seguidores, como eu já falei, como seremos os servidores dentro do amor e da caridade que nós pudermos fazer enquanto nós estivermos aqui. Muito obrigada de vocês terem me escutado. Um grande beijo para todos. Boa noite.